É um contexto no qual a sociedade civil organizada começa a se estruturar, né? A se reestruturar. À medida que essas organizações se juntam por áreas, vamos dizer assim, temáticas sociais, elas vão ter uma responsabilidade de tentar definir aonde estão os problemas que ainda precisam ser trabalhados. As empresas se voltaram para uma realidade que era uma desigualdade tremenda e elas começaram a se tornar mais caritativas, vamos dizer assim. Todos nós fomos pessoas que sofreram esse impacto que um regime tirânico, um regime ditatorial tinha. Então, na cabeça de muita gente, o processo democrático nunca morreu, né? E a partir dos anos 80, que foi possível trazer um presidente civil em 1985. Nesse período dele, a sociedade civil se reagrupou, principalmente em trabalhar a nova Constituição, que era de 1988. Faz tempo que as mulheres buscam seu espaço. Sempre estivemos presentes em todas as lutas e quase sempre ausentes das decisões. Está na hora de mudar essa história. As mulheres precisam conquistar os seus direitos na Constituinte, apresentando propostas concretas. A nova Constituição brasileira tem que refletir essas simples realidades. Somos a metade da população e a maioria votante. Participe! Constituinte, para valer, tem que ter palavras de mulher. O Brasil teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Então nós temos o Ethos, temos o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, o Emerson Capaz, a própria UNE, né, que sai da clandestinidade. Não se fala de filantropia abertamente naquele momento, nem de investimento social privado, mas você tem um protagonismo, uma fala, por exemplo, do setor empresarial, dos setores sociais, que aponta para uma maior participação da sociedade civil na definição dos rumos do país, influenciando no desenho de política pública. Uma das coisas que me chamou a atenção, vivendo nos Estados Unidos, foi que nos Estados Unidos havia uma espécie de já estabelecido um sistema de filantropia. Então isso nos levou a pensar que não era só uma fundação americana, que era a Kellogg, que eu representava, que podia pensar filantropia, quando na verdade cada país tinha que pensar a sua filantropia na sua realidade, nas suas condições, com os seus líderes. Veio uma notícia de que a Fundação Kellogg's estava recrutando alguns elementos que tinham alguma liderança, etc., para um traveling seminar, que seria visitar o México, eu me lembro, e depois Nova York, certo? Onde nós vimos trabalhos sociais, como eram feitos e tal. Quando o grupo foi para os Estados Unidos e viu o que a coisa, em que passo estava lá, voltamos com a seguinte decisão: nós vamos formalizar essa organização. O GIF surge neste contexto de pós-constituinte de 88, com o olhar da cidadania para alguns empresários, pessoas ligadas a empresas especialmente, e daí investimento social privado, pensando neste olhar de impacto, de cidadania e de fazer uma nova filantropia baseada nesses conceitos. Em 92 nós tivemos uma grande crise nacional. Todo Collor teve a sua esposa da época, uma pessoa que transformou a Legião Brasileira de Assistência, a LBA,
uma financiadora tinha o título de fundações em Alagoas, que eram todas para fazer corrupção, para roubar dinheiro do governo através desse órgão chamado Legião Brasileira de Assistência, que ela presidia. A palavra fundação era sinônimo de que era um instrumento de corrupção, não um instrumento de prover bens para a sociedade. E aí aconteceu um fenômeno interessantíssimo, né? Porque para fugir ao problema da corrupção que ligava o nome fundação a isso, o Martinelli, que então era o diretor do Instituto CIA, ele era um cara que vinha da área de recursos humanos da CIA, ele propôs que a gente escrevesse um código de ética. Eu pensei o seguinte: se nós vamos criar uma entidade para trabalhar com empresários e essa entidade não se diferenciar basicamente no sentido do que ela vai fazer, não adianta nada. Então eu tive a ideia e conversei com a turma e escrevi o código de ética. Então o GIF, ele realmente foi criando, primeiro, a formalização, primeiro informal. Quer dizer, um grupo que acha que vale a pena perder tempo, investir tempo na discussão desses aspectos. E dali começa a criar vamos dizer assim, um esclarecimento mais amplo sobre o que é aquilo. Então o GIF acabou se formalizando graças a de que o assunto era importante e até hoje é importante. Eu não sei exatamente o número, mas nós tínhamos mais ou menos já nessa época uns 35, 38 participantes ativos. Na hora de assinar o próprio documento, nós éramos 21. Para você ter uma ideia do que representou ter um código de ética como ponto de partida do GIF. E aí houve um primeiro debate interessante, porque todas as pessoas achavam que eu devia ser o primeiro presidente. Eu falei que não, porque eu era representante de uma organização fora do país. Eu tinha que ter uma representação de gente de dentro do país. Eu não podia ser o presidente porque estava uma noção errada do que a gente estava querendo produzir para o Brasil. E assim a Rebel Yoshpi se transformou na nossa primeira presidência. Eu acho que foi muito importante o GIF conseguir se manter, se consolidar e conseguir se manter ao longo desses anos todos. É muito difícil, na verdade, nessa variedade de motivações, de configurações, você manter uma operação que continue fazendo sentido para a maioria dos sócios, né? Um movimento que propugna pelo investimento social privado, eu vejo como algo que faz sentido para o empresariado brasileiro e é estimulante. Então, acho que nós chegamos a um conceito bastante feliz, que foi determinante para que se ampliasse esse movimento. E foi um período fantástico esse de 99 a 2002, porque com essa diretora executiva a tempo integral, a gente começou a fazer algumas coisas realmente incríveis. Eu acho que foi quando a gente conseguiu realmente estruturar física, programaticamente, a governança, ter fontes de financiamento. Segundo, foi sempre essa preocupação de uma expansão dos associados, porque uma organização que nem a nossa, quanto mais associados tem, mais ela é representativa da área. No ano 2000, nós tínhamos feito o primeiro Congresso Nacional, e tínhamos feito o Congresso Nacional no Espírito Santo. Naquele momento era uma ousadia você fazer um programa no Espírito Santo, mas o pessoal da fundação, que era nosso sócio, foi primoroso, fizemos um trabalho muito bonito. A gente logo estabeleceu uma relação muito próxima, muito estreita com o GIF e encantados, eu posso dizer essa palavra, encantados com a perspectiva de relação, né, entre o investimento social privado e o investimento patrimonial, investimento de negócios, em termos de negócios, mobilizando não só toda a comunidade
do investimento social privado da época, mas também a comunidade empresarial, no caso do Espírito Santo. Além de outros lugares, é claro, mas principalmente lá. Eu achei que seria muito importante disseminar que as empresas tinham sim um caminho real, legítimo, para contribuir de uma forma eficaz com o desenvolvimento da sociedade. Eu parto do princípio que uma organização que participou da redemocratização e que hoje está completando 30 anos, eu acho que ela fez o papel dela. Senão ela tinha morrido no meio do caminho. Como morreram várias organizações similares que começaram a aparecer e definharam. A crença de que isso, não vou mudar o mundo, mas vou me mudar. É importante que a mudança comece com a gente. E a gente acredite nessas coisas e vale a pena apoiar, vale a pena interferir nisso tudo. Eu acho fundamental isso.